Quando alguém ocupa a mente de forma persistente, isso não é mero acaso. Existe um movimento interno, inconsciente, que ultrapassa o racional e revela verdades escondidas sobre quem somos e o que buscamos nos outros. Quando um homem não consegue parar de pensar em uma mulher, isso não se resume à atração superficial ou interesse passageiro. Há algo mais profundo acontecendo. Ele está sendo chamado por uma imagem interior, por uma força que o move silenciosamente, sem que ele compreenda exatamente o porquê. Esse tipo de fixação revela muito mais sobre o inconsciente do que qualquer declaração direta. É nesses momentos que os arquétipos entram em cena, ativando emoções, lembranças e desejos que ele nem sabia carregar. O que ele faz quando não consegue tirá-la da cabeça revela muito mais do que palavras poderiam expressar. Se você sente que está conectada a algo maior, comente: estou pronta para entender o invisível. A psicologia analítica de Carl Jung oferece uma lente poderosa para compreender o que acontece internamente quando alguém não consegue parar de pensar em outra pessoa. Segundo Jung, nossas relações são marcadas por projeções, aspectos internos que atribuímos ao outro inconscientemente. Quando um homem não consegue tirar uma mulher da cabeça, é possível que esteja projetando nela elementos de sua própria ânima, o arquétipo do feminino presente no inconsciente de todo homem. A ânima não é apenas a imagem idealizada da mulher. Ela representa a totalidade emocional, criativa e sensível do homem, geralmente reprimida ou não desenvolvida. Quando ele encontra uma mulher que desperta esse arquétipo, a mente dele se fixa, não necessariamente nela, mas no que ela simboliza dentro de si. A obsessão, então, não é só pelo outro, mas por uma parte de si mesmo que busca expressão. Essa dinâmica está diretamente ligada ao processo de individuação, que Jung descreve como o caminho de integração dos opostos internos. O homem, ao ser confrontado por uma figura feminina marcante, é desafiado a olhar para dentro e reconhecer suas carências emocionais, suas idealizações e até mesmo suas feridas psíquicas. É um convite inconsciente para crescer, amadurecer e integrar o feminino interior. Se ele não tem consciência dessa projeção, pode agir de forma impulsiva ou evasiva. Mas se está minimamente atento ao seu mundo interno, o que ele faz quando não consegue parar de pensar em alguém pode se tornar um ponto de virada em sua jornada psíquica. A fixação deixa de ser apenas desejo para se tornar um espelho da alma. Quando um homem não consegue parar de pensar em uma mulher, há algo em jogo muito mais profundo do que apenas desejo, saudade ou interesse superficial. Na visão de Carl Jung, essa fixação pode ser um reflexo direto de um processo inconsciente que está em busca de expressão. O inconsciente masculino, ao ser confrontado por uma figura que desperta sua atenção de maneira intensa, reage ativando imagens simbólicas que há muito residem em sua psique, e a mulher torna-se o canal por onde esses símbolos emergem. Essa presença contínua nos pensamentos pode representar, antes de tudo, um chamado interno. O homem sente que aquela mulher o toca em camadas que ele próprio talvez nunca tenha acessado. Não é apenas o físico, o charme ou o intelecto dela, mas algo que vibra no campo do invisível. Isso indica que ela representa, simbolicamente, uma parte de si mesmo que está esquecida, reprimida ou simplesmente desconhecida. O inconsciente, ao identificar essa figura externa como correspondência a um conteúdo interno, lança o foco da mente sobre ela de forma quase compulsiva. Esse processo é profundamente arquetípico. Jung nos mostra que dentro de cada homem reside a imagem da ânima, seu feminino interior, que, quando ativada, pode dominar pensamentos, emoções e ações. A mulher que o desperta, sem saber, torna-se o espelho que reflete o que há de mais sensível, criativo, intuitivo e emocionalmente necessário nele. Essa intensidade de pensamento, portanto, não é apenas sobre a mulher em si, mas sobre o que ela desperta, sobre o movimento interno que ela representa. Mas o inconsciente não se manifesta apenas através da idealização. Muitas vezes, a presença constante de uma mulher na mente do homem também revela conflitos não resolvidos, feridas antigas, carências emocionais e até traumas que buscam resolução.
O pensamento repetitivo pode ser, então, uma tentativa inconsciente de encontrar sentido, ordem ou cura por meio da conexão com essa imagem feminina. Ele pode não entender racionalmente por que pensa nela com tanta frequência, mas o inconsciente opera em outra linguagem, a linguagem dos símbolos, das metáforas e das emoções. Quando esse movimento não é reconhecido conscientemente, ele pode gerar comportamentos impulsivos, ansiedade, medo de rejeição ou uma busca desenfreada por validação. O homem tenta, por meio de ações externas, controlar ou dar sentido a um fenômeno interno. Ele envia mensagens, observa sinais, busca pistas, tentando decifrar o enigma que ela representa para ele. Mas o enigma está dentro dele, não nela. Ela é apenas o disparador, o espelho, a ponte entre sua mente consciente e seu mundo psíquico profundo. Esse tipo de fixação revela que há um conteúdo psíquico emergente pedindo atenção. Se o homem conseguir reconhecer que o que sente é mais do que apenas atração, poderá dar um passo em direção à individuação, o processo junguiano de tornar-se quem se é de forma plena. Isso exige coragem para mergulhar em si mesmo e compreender que muito do que ele vê na mulher é, na verdade, uma projeção de seu inconsciente, uma imagem carregada de significados pessoais e coletivos. Quando esse conteúdo é acolhido, algo muda. O pensamento deixa de ser obsessivo e se transforma em consciência. Ele pode então enxergar a mulher como uma pessoa real, com suas qualidades e imperfeições, e não apenas como a representação de algo que lhe falta. Esse é o ponto de virada, quando o homem compreende que o que ela representa é um convite para conhecer a si mesmo em profundidade. Em última análise, a mente de um homem que não consegue parar de pensar em uma mulher está sinalizando que há uma parte de sua alma que foi tocada, e esse toque não é acidental. É o inconsciente falando na única linguagem que conhece, a da intensidade simbólica. Reconhecer isso é o início de uma transformação profunda. Quando um homem se vê emocionalmente absorvido por uma mulher, a ponto de não conseguir tirá-la da mente, é provável que algo muito mais profundo esteja acontecendo. A ativação de sua ânima, o arquétipo do feminino interior, como descrito por Carl Jung. Essa ativação não ocorre ao acaso. Ela é despertada por figuras externas que, de forma simbólica, tocam partes ocultas do inconsciente masculino. E quando isso acontece, a mulher se torna, para ele, muito mais do que uma pessoa. Ela passa a ser a imagem viva de uma dimensão interna que até então permanecia adormecida. A anima representa o conjunto de características tradicionalmente associadas ao feminino: sensibilidade, receptividade, intuição, capacidade de entrega e conexão com o mundo emocional. Ela não é uma invenção consciente, mas um padrão profundo que existe em todos os homens e que, se não reconhecido, acaba sendo projetado nas mulheres que cruzam seu caminho. Assim, quando um homem não para de pensar em uma mulher, é comum que ele esteja, na verdade, reagindo à forma como essa mulher ressoa com sua própria ânima. Esse fenômeno costuma ser arrebatador porque desperta nele sentimentos que talvez nunca tenha sentido com tamanha força. Ele pode sentir que finalmente encontrou alguém que o completa, que o entende sem palavras, que desperta nele algo essencial e ao mesmo tempo misterioso. Na verdade, essa mulher está espelhando aquilo que ele precisa integrar dentro de si. Ela se torna símbolo de um processo de autodescoberta, ainda que ele não esteja consciente disso. Jung alertava que, sem consciência, a projeção da ânima pode levar à idealização excessiva. O homem vê na mulher não quem ela realmente é, mas aquilo que ele mais deseja ou teme encontrar dentro de si. Isso pode resultar em relações desiguais, desequilíbrios emocionais e frustrações recorrentes. A mulher é colocada num pedestal simbólico e muitas vezes pressionada a manter esse papel inconsciente que ela nunca escolheu. O peso dessa idealização pode comprometer não apenas o relacionamento, mas a própria possibilidade de amadurecimento psíquico do homem. No entanto, se ele estiver disposto a olhar para dentro, perceberá que essa fixação não se trata apenas da mulher em si, mas da necessidade de conexão com seu mundo emocional. É o feminino interior pedindo passagem, exigindo reconhecimento.
E quando o homem começa a desenvolver esse contato interno, tornando-se mais sensível às suas emoções, escutando sua intuição, acolhendo suas fragilidades, a figura da mulher deixa de ser um mistério e se torna uma parceira real, com quem é possível construir algo genuíno sem projeções excessivas. A ativação da anima também costuma coincidir com momentos de transição ou crise interna. Não raro, o homem passa por um período de questionamento sobre quem é, o que deseja da vida, ou qual o sentido de seus relacionamentos. A mulher, nesse contexto, aparece como uma guia simbólica que o leva para dentro de si mesmo. Isso não significa que ela tenha consciência desse papel, mas sua presença funciona como um catalisador de transformações internas. Quando o homem aceita esse chamado, começa a caminhar no processo de individuação, a jornada junguiana rumo à totalidade. Integrar a anima é acolher seu lado receptivo, compreender a profundidade dos sentimentos, respeitar os ciclos emocionais e desenvolver empatia verdadeira. Essa integração não elimina o masculino, mas o completa. Um homem que conhece sua ânima torna-se mais inteiro, mais consciente, mais verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Portanto, a mulher que permanece no pensamento dele não é apenas alguém que ele deseja. Ela é simbolicamente o espelho que reflete seu próprio feminino interior, sua alma esquecida, seu chamado à integração. Ao reconhecer isso, o homem tem a chance não apenas de compreender melhor seus sentimentos, mas também de transformar a forma como se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Quando um homem se vê consumido por pensamentos constantes sobre uma mulher, não é apenas a ânima que se ativa. A sombra também emerge. Segundo Carl Jung, a sombra representa todos os aspectos reprimidos, negados ou ignorados da personalidade, aquilo que o ego não quer ver ou admitir. E quando essa sombra encontra uma figura externa que a estimula, ela tende a projetar-se com força, criando uma realidade distorcida onde amor, desejo e inconsciente se misturam de forma perigosa. A idealização excessiva de alguém é, muitas vezes, uma tentativa inconsciente de fugir da própria dor. O homem projeta na mulher todas as qualidades que sente faltar em si mesmo: beleza, sensibilidade, pureza, compreensão, conexão espiritual. Ela se torna o receptáculo de tudo o que ele perdeu ou nunca teve coragem de desenvolver. E ao fazer isso, ele não se relaciona com a mulher real, mas com a imagem psíquica que ela representa para ele. Essa imagem pode parecer encantadora, até mesmo sagrada, mas esconde uma armadilha: a negação da realidade. A sombra, nesse contexto, entra em cena quando o homem começa a sentir ansiedade, frustração ou até raiva diante da distância entre a mulher idealizada e a mulher real. Qualquer falha dela, qualquer atitude que contradiga suas expectativas inconscientes, é vivida como uma traição profunda. Ele pode se sentir rejeitado, indignado ou até humilhado, não porque ela o magoou de fato, mas porque ela feriu a imagem simbólica que ele construiu em sua mente. E com isso, a sombra se manifesta com toda a sua força, revelando sentimentos reprimidos como insegurança, dependência emocional, medo de abandono e raiva contida. Essa dinâmica é extremamente comum em relações onde há uma forte ligação inconsciente. O homem não ama apenas a mulher, mas também ama e teme o que ela representa, um portal para suas emoções mais profundas. E se ele não está preparado para lidar com essas emoções, a idealização se torna um mecanismo de defesa. Ele a coloca em um pedestal para manter distância de sua própria dor. No entanto, quanto mais ele idealiza, mais se desconecta da realidade e mais a sombra se acumula, esperando uma brecha para se expressar. Quando finalmente essa brecha acontece, através de um conflito, uma rejeição ou mesmo um afastamento, o colapso é inevitável. Ele pode sentir que perdeu algo insubstituível, mas na verdade está enfrentando a perda de uma ilusão. A mulher deixa de ser aquela figura perfeita que habitava seus pensamentos e passa a ser vista com todas as suas imperfeições. Esse momento, embora doloroso, é também profundamente libertador. É a chance de reconhecer que o amor inconsciente estava baseado não no outro,
mas em aspectos internos que ele não havia integrado. O verdadeiro desafio está em acolher essa sombra, ao invés de negá-la. Reconhecer a raiva, o ciúme, a insegurança, o medo de não ser suficiente, não como fraquezas, mas como partes legítimas de si mesmo. Jung nos ensina que a sombra, quando integrada, é fonte de enorme poder e autoconhecimento. E ao olhar para ela com honestidade, o homem começa a curar as feridas que o levaram a idealizar a mulher em primeiro lugar. Esse processo de desidealização não significa perder o encanto ou o amor, mas sim reconstruí-los sobre bases mais reais. A mulher deixa de ser um símbolo inatingível e se torna uma pessoa com quem é possível viver um relacionamento genuíno. E o homem, por sua vez, deixa de ser refém de suas projeções e passa a se mover com mais consciência, escolhendo amar com presença e maturidade. As armadilhas do amor inconsciente são numerosas, mas todas apontam para uma mesma direção, a necessidade de autoconhecimento. Pensar intensamente em alguém não é problema. O problema é quando esse pensamento serve como fuga da própria sombra. Ao trazer luz a essas partes ocultas, o homem começa a amar com mais liberdade e menos ilusão. Quando o arquétipo é ativado com intensidade, ele não permanece apenas no campo dos pensamentos. Ele transborda para o comportamento, influenciando as ações, os gestos, os impulsos e até a forma como o homem percebe o mundo ao redor. Na psicologia analítica de Carl Jung, os arquétipos são forças vivas do inconsciente coletivo que moldam profundamente nossas experiências. E quando um homem é tomado pela força simbólica de sua ânima, representada por uma mulher específica, suas ações tornam-se reflexos dessa energia inconsciente que o comanda silenciosamente. Inicialmente, esses comportamentos podem parecer simples tentativas de aproximação, de conquista ou de conexão. Ele envia mensagens frequentes, procura desculpas para estar por perto, demonstra atenção exagerada ou até age de forma contraditória, oscilando entre presença intensa e retraimento abrupto. Mas por trás dessas atitudes está algo muito mais complexo. Ele está tentando dar forma externa a uma inquietação interna que não sabe nomear. A mulher, nesse contexto, não é apenas alguém com quem deseja se relacionar. Ela se torna a representação viva de um processo psíquico em andamento. Esse processo pode ser visto em pequenas atitudes cotidianas. O homem pode começar a reorganizar sua rotina em função dela, buscar compreender seus interesses, estudar seus comportamentos e tentar antecipar suas reações. Ele sente que precisa se fazer presente, não necessariamente para agradar, mas para se sentir conectado. Essa necessidade não é racional, é instintiva, movida por uma força arquetípica que o conduz quase como se estivesse fora de seu controle consciente. Jung nos lembra que os arquétipos não são neutros. Quando ativados de forma inconsciente, eles tomam o controle da personalidade, fazendo com que o indivíduo haja de acordo com padrões universais, muitas vezes sem perceber. No caso do homem que não consegue parar de pensar em uma mulher, isso pode se manifestar como idealização comportamental. Ele se torna excessivamente gentil, protetor, disponível, mesmo que internamente esteja confuso ou inseguro. Ele tenta encarnar o par ideal que acredita que ela deseja, mas, na verdade, está tentando corresponder à imagem arquetípica que ele mesmo projetou. Além disso, há também os sinais de retraimento. Quando a intensidade do sentimento o assusta, ou quando a mulher real começa a se diferenciar da imagem inconsciente, o homem pode recuar abruptamente. Isso acontece porque o arquétipo entra em colapso diante da realidade. A imagem da anima idealizada não suporta o peso da convivência autêntica. E então ele se distancia não porque perdeu o interesse, mas porque está tentando reorganizar sua psique diante de uma frustração simbólica. Há também os comportamentos paradoxais. Ele quer se aproximar, mas teme se mostrar. Deseja ser notado, mas evita exposição emocional. Essa oscilação é típica de quem está sob influência arquetípica, sem consciência disso. O homem está dividido entre o desejo de conexão e o medo de confrontar a si mesmo.
A mulher muitas vezes não compreende esse movimento, interpretando como jogos emocionais ou indecisão, quando na verdade é o reflexo de uma batalha interna invisível. Para que esse ciclo se transforme em algo construtivo, é necessário que o homem traga à consciência o que está acontecendo. Ele precisa compreender que suas ações não são meramente escolhas racionais, mas expressões de uma energia psíquica mais profunda. Esse reconhecimento é libertador, pois permite que ele haja com mais autenticidade e menos impulsividade. Ele deixa de ser guiado por impulsos arquetípicos e começa a fazer escolhas alinhadas com sua essência real. É nesse ponto que o pensamento insistente se transforma em ação consciente. O homem passa a buscar não apenas estar com a mulher, mas compreendê-la em sua realidade, fora das projeções. Ele assume responsabilidade pelo que sente, e suas atitudes deixam de ser controladas pelo inconsciente. Passa a se comunicar com clareza, a agir com presença e a respeitar o tempo e o espaço do outro. Ele já não precisa da mulher como símbolo de algo que lhe falta, mas a reconhece como pessoa e escolhe estar com ela com os pés no chão e o coração desperto. Esse é o verdadeiro sinal de que o arquétipo foi integrado, quando o homem age com consciência e não mais como um personagem tomado por uma imagem interior. A energia que antes o consumia, agora o fortalece. Ele deixa de ser escravo do que sente e passa a ser autor da própria transformação. Pensar intensamente em alguém não é apenas um fenômeno emocional, mas uma linguagem simbólica do inconsciente. Quando um homem não consegue parar de pensar em uma mulher, ele está sendo conduzido por imagens internas que revelam desejos profundos, feridas não curadas e partes de si mesmo que precisam ser integradas. A presença simbólica dessa mulher, nesse processo, representa muito mais do que afeto. Ela é o portal para uma jornada de autoconhecimento, amadurecimento e reconexão com o próprio feminino interior. Através dos conceitos junguianos de projeção, sombra, anima e individuação, percebemos que o amor inconsciente, embora cheio de ilusões, também pode ser uma oportunidade de transformação. Quando o homem escolhe olhar para dentro, reconhecer suas projeções e integrar seus opostos, ele não apenas entende o que sente, mas cresce com isso. Ele deixa de ser guiado por imagens internas e passa a construir relações mais verdadeiras, conscientes e libertadoras. Se você sentiu que esse conteúdo te tocou em algum nível, inscreva-se no canal agora mesmo. E não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele pode aprofundar ainda mais o seu caminho de autoconhecimento e despertar. A transformação começa dentro.